No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pão que é muito conhecido no Nordeste. É o pão Recife. É um pão bem fofinho que vai uma farofinha por cima que faz toda a diferença. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita. Eu vou começar colocando aqui uma xícara de água levemente morna. Vou colocar também 5 colheres de açúcar e vou colocar um pacotinho de fermento biológico seco. Vou dar uma mexidinha aqui para dissolver esse fermento. Já deu uma dissolvida no fermento, então agora eu vou vir com 2 ovos que eu bati assim ligeiramente só para facilitar aqui na hora de misturar na massa. E 2 colheres de margarina, que eu também derreti um pouquinho para facilitar aqui. E vou colocar também 2 colheres de leite em pó e 1 colher de café de sal. E vou mexer aqui até envolver tudo. Misturei até envolver os ingredientes e agora eu vou vir com a farinha. Então eu vou colocar uma parte da farinha. Eu gosto de peneirar porque pode ter algum corpo estranho na farinha, então é sempre bom a gente peneirar para ver se tá tudo ok, né? Aí mistura essa primeira parte. Aí eu venho com a segunda parte da farinha, eu tô usando 3 xícaras e meia. Aí agora eu venho misturando com a colher, que já não dá mais para misturar com o fouet. Misturo bem aqui a farinha. Misturei aqui a outra parte da farinha. Essa massa aqui, ela é um pouco grudenta mesmo, é normal, tá? Então aí eu venho, passo aqui. Eu já passei uma fina camadinha de óleo aqui e na luva também. Então agora eu passo a minha massa aqui pra gente poder sovar. Então agora eu venho sovando ela assim, ó, tá? Até chegar no ponto que dá pra fazer aqui uma bolinha para deixar crescer. Então, ó, não é para ir colocando farinha, é só para sovar assim, ó, até ela chegar no ponto que a gente quer. Eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto. É só ir fazendo assim, ó. Na luva é um pouquinho mais ruim de fazer, mas dá para fazer também, ó. E eu vou fazendo assim até chegar no ponto que eu quero, até sovar bem aqui. Eu vou sovar aqui por uns 10 minutos até 15. Aí depois que eu sovar, eu falo pra vocês o tempo que eu sovei e mostro como que tem que ficar a massa. Já sovei aqui a massa durante 15 minutinhos. Trabalhei ela e agora ela não tá mais grudando nem na mão e nem na bancada. Então eu vou colocar ela pra descansar. Eu passei uma camada de margarina aqui no meu bowl. Então eu vou colocar ele aqui para crescer, ó. Dou uma lubrificada aqui por cima. E vou deixar ele descansar aqui por aproximadamente uns 40 minutinhos. Então eu vou tampar com plástico filme e deixar descansar durante 40 minutos para ele crescer. Algumas dicas sobre essa massa. Essa massa aqui, ela é uma massa um pouco mais mole mesmo do que as outras. Porém, na hora do preparo, eu usei 3 xícaras e meia de farinha de trigo e 1 xícara de água. Só que eu gosto sempre de falar que a farinha, ela tem muita diferença de uma marca para outra. Tem farinhas mais secas e mais úmidas, então pode ser que a farinha que você vai usar, talvez precisa de um pouco mais de farinha ou um pouco mais de água. Então na hora que estiver fazendo a massa, o ideal é olhar sempre aqui o ponto que eu deixei. Se você achar que a sua massa está muito mole, pode acrescentar um pouquinho mais de farinha, tá? E vice-versa, se estiver meio seca, um pouquinho mais de água para chegar no ponto certo. Então eu vou deixar crescer e já volto. Agora aqui eu vou fazer uma farofinha para colocar em cima do pão. Então eu tô usando aqui 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres de amido de milho, 1 colher e meia de açúcar e tô usando aqui uma colher de margarina gelada. Então aqui com a ponta dos dedos eu vou misturando tudo até fazer uma farofinha. Farofinha bem sequinha, aí eu reservo. Deixei crescer
por 40 minutinhos. E agora eu vou colocar aqui na mesa. Coloquei aqui, como eu vou fazer 2 pães, eu vou dividir a massa ao meio. Então agora ele tá pronto para fazer já o pãozinho. Ele já tá bem fofinho, ó, já cresceu bem. Então agora é só fazer o formatinho do pão. Gente, para dar o formato no pão Recife, existem várias formas, mas eu vou fazer a forma mais fácil, mais simples, tá? Para todo mundo aí conseguir fazer. Pode espichar aí com uma garrafa limpinha ou com rolo. Ó, só espichar assim e enrolar. Ó. Aí aqui embaixo a gente fecha bem apertadinho, ó, bem apertadinho para não abrir. Vira do lado oposto e tá pronto aqui o formatinho, ó. Tá? Então tá pronto aqui. Então agora eu vou colocar na forma. E vou fazer o outro pãozinho também. Fiz os 2 pãezinhos, coloquei na minha forma levemente untada com óleo. E agora eu vou tampar, porque senão ele pode ressecar, tá? E vou deixar num lugar bem quentinho, onde não tenha corrente de vento, para poder crescer esses pães. Eu vou deixar lá por mais uns 30 minutinhos. Deixei os pães crescerem, olha, eles cresceram bem. Agora eu fiz uma misturinha aqui, ó, de gema de ovo com um pouquinho de leite. Pode ser também com água. Aí eu vou pincelar aqui os meus pães. Vou pincelar todo ele. Eu passei o ovo com leite em cima dos pães. E agora eu vou fazer um corte. Eu tô usando aqui uma gilete. Então eu tô fazendo um corte aqui. Pode ser uma faquinha, que for mais prático aí pra vocês. Faço um corte aqui, depois eu faço mais 2 aqui na lateral. Cortei aqui os pães. Agora eu vou vir com aquela farofinha que eu fiz e vou colocando aqui por cima. Coloco em cima de todo ele. Terminei aqui, coloquei a farofinha por cima, né? Dei uma limpadinha no excesso aqui. E vou levar para assar. O meu forno já tá pré-aquecido, eu liguei há 15 minutos atrás. E eu vou assar 180 graus até ele ficar douradinho. Quando ele tiver assadinho, douradinho, aí eu mostro para vocês. Coloquei meu pão aqui para esfriar. Então o ideal é não abrir o pão quente. Então vamos esperar esse pão esfriar para a gente poder abrir e ver como que tá essa delícia por dentro. Vou abrir aqui um pão para vocês verem como que fica, ó. Ele fica lindo, né? Muito lindo. Bem fofinho, ó, muito fofinho. Olha isso, gente. Ó. Olha a maciez desse pão. E essa casquinha aqui, essa farofinha em cima, faz toda a diferença. Esse pão aqui é muito gostoso. Ele é bem facinho de fazer, ó. Olha a massa. E essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração e até a próxima receitinha. Fui!